Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 74 do livro 6. Vamos agora ao ano 1096 da Era Cristã. Bom, vamos contextualizar o que nós estudamos na última aula. Nós estudamos que o imperador do Sacro Império Romano-Germânico era Henrique III, e falei para vocês que nesse período, principalmente, nós estamos no ano 1096, há 50 anos atrás, no ano 1046, ele claramente determinava quem seria o Papa, inclusive dizendo para alguns concorrentes: você não pode concorrer, você não pode, e quem vai concorrer vai ser esse aqui que eu estou elegendo, vai ser o Papa. E falei para vocês que esse foi um período em que assim, os bárbaros, eles estavam dominando totalmente o papado. Bom, o papado estava tão fraco que em 1054 ocorreu aquele cisma da Igreja Católica do Oriente, que é chamada ortodoxa, com sede em Constantinopla nesse período, né? Ela se separou definitivamente do Papa, se excluíram, né, e se separaram. Mas surgiu um Papa que foi Gregório VII, no ano 1073, ou seja, 23 anos antes do período que nós estamos estudando, e ele começou a mudar a autoridade do Papa. Nos dias dele, quem era o imperador era o filho daquele Henrique III, que determinava abertamente quem era o Papa. O Gregório VII enfrentou esse Henrique, excomungou ele, só que ele acabou entrando com o exército lá em Roma. O Papa morreu no exílio, o Gregório VII, mas ele botou pé firme com o novo imperador, que era o Henrique IV, né? Isso em 1073. E o que ocorre? Como houve essa briga, o imperador ele estabeleceu um papa para ele. E os bispos de Roma estabeleceram um papa para eles. Ou seja, nesse período que nós estamos estudando, tinham dois papas. O papa do imperador e o papa de Roma. O papa dos bispos. Ok? Bom, chegamos ao ano 1096. Nesse período, a Igreja Católica ela está com a sua guerra organizada contra os muçulmanos, pela tomada de Jerusalém. Então é exatamente o ponto que nós vamos estudar agora, que é o item 50. Eu coloquei como título Cruzadas versus Guerra Santa. Por que desse título? Porque a Igreja Católica chamava de Guerra Santa, nós não podemos esquecer isso. Eles diziam que essa guerra era uma guerra, como foi no discurso que Urbano II, o Papa que ordenou, né, a cruzada, ele usou a expressão: Jesus está ordenando. E o povão acreditando na palavra, porque para eles é o Santo Padre que está falando. Eles não conseguem ver até hoje, os católicos não conseguem ver até hoje que, na verdade, o papado ele é uma continuação daquela religião de Roma. Isso não tem dúvida. Tudo que Roma fazia como religião, o Papa adotou. Bom, o comentário aí, então, que eu coloquei para vocês, o ano que nós vamos estudar é o ano 1096, e eu comento: apesar de todos utilizarem o termo cruzadas, quando foram convocadas, os papas a chamavam de Guerra Santa. Por que Guerra Santa? Porque Agostinho de Hipona tinha desenvolvido essa teoria da Guerra Santa ou teoria da Guerra Justa, dizendo que a Igreja Católica podia matar, fazer guerra e matar para implantar o reino de Deus.
porque eles acreditavam que esse era o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Os muçulmanos, por sua vez, chamavam as cruzadas de invasões francas. Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador, que é o Justo Gonzalez, é uma enciclopédia, uma coleção de história da igreja muito respeitada. Ele diz: a tradição da Guerra Santa se fundiu com a das peregrinações para criar o ideal das cruzadas. Como todos sabem, a igreja antiga, aí eu coloquei aí entre colchetes, né, para indicar a igreja primitiva, tinha sérias dúvidas sobre se alguém podia ser soldado e cristão ao mesmo tempo. Na verdade, o que nós vemos na igreja primitiva é que ele dizia para o cristão não ser soldado, porque você tinha que cumprir aquela missão de matar outra pessoa. E isso é muito ruim para o cristão, né? Cristão, de verdade, nós podemos dizer, por via de regra, cristão não mata. Então, por isso que no Império Romano eles diziam para os cristãos naquele período, dizia para não servir no Império Romano. Bom, ele prossegue, ainda na página 74. Na época de Constantino, estas dúvidas tinham sido desfeitas, e por isso os católicos parecem ter sido relativamente numerosos nas legiões romanas. Eu mostrei para vocês textos de Eusébio de Cesareia, em que ele fala claramente, descrevendo as lutas de Constantino, que eram lutas em favor de Jesus, em favor do reino de Deus, porque Eusébio de Cesareia, ele já acreditava que aquele era o reino de Deus, que a grande tribulação tinha passado e que Constantino era o homem abençoado por Deus para implantar esse reino. Hoje nós sabemos que isso é mentira, foi um erro de interpretação de Eusébio de Cesareia. Mas esse erro, até hoje, os católicos continuam acreditando. E não são só os católicos, não. Os protestantes e reformados também continuam acreditando. Eusébio relata as guerras de Constantino contra Magêncio e Licínio como se fossem empreendimentos ordenados por Deus. Para isso, ele contava com muitos precedentes do Antigo Testamento, e ele não deixou de fazer uso deles. Pouco depois, Agostinho desenvolveu a teoria da guerra justa e assinalou as condições necessárias para que esse nome pudesse ser dado a uma ação bélica qualquer. Na Era das Trevas, houve muitos bispos católicos, né, que de um ou outro modo apoiaram algum exército que saía para o campo de batalha. As conquistas de Carlos Magno receberam sanção papal. Então, aquela interpretação de Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona, ela continuava de pé. Olha, nós já estamos estudando aqui o ano 1096, vamos arredondar o ano 1100, então já são aí 800 anos. Para os católicos, o milênio estava acontecendo e já eram 800 anos, okay, desse milênio. Já está perto de acabar o milênio nesse período aqui para eles, se for contar de Constantino até esse período. E é importante esse comentário desse historiador, que é um historiador protestante, Justo Gonzalez, né? Ele descrevendo claramente que esse pagão chamado Agostinho de Hipona, eu chamo de pagão porque ele praticava paganismo, acreditava em purgatório e fazia invocação ao mundo dos mortos. Todos que fazem isso praticam paganismo, são pagãos. Esse indivíduo, quando ele organizou essa teoria da guerra justa, todas essas guerras que os católicos fazem, eles se apoiam em Agostinho de Hipona.
Então pense na quantidade de pessoas que erraram, que tropeçaram, fundamentados nesse erro de interpretação. Por isso que até hoje nós temos que estar atento a isso, porque os reformados e protestantes e os católicos estão aí para nos enganar. O reformado Hernan Dias Lopes, se você for no YouTube, tem um vídeo dele sobre o milênio. Ele diz que o milênio já está acontecendo, que o diabo está preso. Isso aí é tudo engano, irmãos. São falsos profetas. E eles estão enganando as pessoas, estão enganando até a Assembleia de Deus. Inacreditável, mas estão enganando. A razão das guerras santas católicas, eu comento, era uma incoerência da interpretação das Escrituras que o Papa estavam tentando corrigir. Na crença católica, Constantino implantara o milênio apocalíptico, mas os gentios ainda pisavam em Jerusalém, e a profecia dizia que os gentios pisariam em Jerusalém até que o tempo se cumprisse. Na interpretação católica, o tempo dos gentios se cumpriu nos dias de Constantino. Por isso é que eles estão dizendo, olha, nós temos que ocupar Jerusalém. Nós sabemos que isso é discurso. O que eles queriam mesmo era poder financeiro. Por quê? A Igreja Católica Ortodoxa, ela tinha dominado Jerusalém. Porque Jerusalém ficou fazendo parte do Império Romano do Oriente. Então, a Igreja Católica Romana, ela perdeu o controle sobre Jerusalém. Só que nesse período, o que tinha acontecido? Aconteceu que a Igreja Católica do Oriente, ela perdeu o controle sobre Jerusalém, porque os muçulmanos conquistaram Jerusalém. E agora o Papa, ele viu a oportunidade de tomar o controle de Jerusalém e controlar as peregrinações que eram feitas a Jerusalém e aquelas igrejas que Constantino havia construído. Ok? Então a questão é poder, é domínio. O comentário prossegue. Mas a profecia bíblica não fala de Jerusalém sendo ocupada pelos cristãos, e sim pelos judeus. Mas os católicos afirmavam que os judeus não faziam mais parte do plano de Deus, e assim eles, católicos, deveriam expulsar os gentios de Jerusalém. Esse mesmo erro, como eu disse, ele é cometido pelos reformados. O Hernan Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, tem um vídeo do Augusto Nicodemos que ele fala, ó, esqueça esse negócio de que Jerusalém faz parte ainda do plano de Deus, que os judeus fazem parte do plano de Deus. Esqueça esse assunto de que os judeus são o relógio de Deus. Eles ficam falando essa baboseira aí a todo momento, ou seja, trazendo incredulidade sobre o povo. E infelizmente tem pessoas acreditando nesses falsos profetas. Não? Cristão de verdade chama eles de falso profeta, porque todo aquele que contradiz a Bíblia é falso profeta. Bom, para concluir esse tópico, eu coloco aí um texto do historiador da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. É uma enciclopédia respeitada. Ela diz: as cruzadas acentuavam a escravidão dos dois lados, sendo que Roma servia como um centro de comércio de escravos, e Veneza até mesmo vendia escravos cristãos aos muçulmanos. Olha só, irmãos, tinham cristãos, o povão, como eu mostrei para vocês semana passada. O que eles faziam? Eles iam lá para Jerusalém, às vezes até sem estrutura. E quando chegavam lá para guerrear contra os muçulmanos, os primeiros, eles levaram uma surra e foram escravizados. E até os católicos vendiam esses cristãos como escravos para os muçulmanos. Para vocês verem, isso aqui é uma enciclopédia respeitada. É isso que estava acontecendo no reino católico, né?